E aí, galera? Bem-vindo ao canal Vibração Cruzeirense. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Cruzeiro. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações quentinhas. Agora, vamos para a notícia. Depois da vitória sobre o Vitória no último sábado e com os tropeços de Botafogo e Fluminense na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro deu um passo importante rumo à elite do futebol continental. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, o Clube Celeste já aparece entre os classificados para a Conmebol Libertadores de 2026. Os cálculos apontam que, neste momento, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro já possuem vaga assegurada na próxima edição da competição mais prestigiada da América do Sul. O levantamento considera as probabilidades matemáticas de classificação e o desempenho das equipes nas rodadas restantes do Brasileirão. Com 60 pontos conquistados e ocupando a terceira colocação na tabela, o Cruzeiro se consolidou como uma das principais forças do campeonato. Faltando 7 rodadas para o fim da competição, o time mineiro mantém um aproveitamento consistente e tem mostrado equilíbrio entre defesa e ataque, aspectos que sustentam a boa campanha. Segundo os especialistas da UFMG, a pontuação mínima para garantir presença na Libertadores é de 63 pontos. Ou seja, matematicamente, bastariam apenas mais 3 pontos para o Cruzeiro atingir o chamado número mágico e confirmar o passaporte para o torneio continental. Entretanto, as contas da universidade indicam que o desempenho atual do clube já é suficiente para assegurar sua vaga. Mesmo sem alcançar oficialmente a marca dos 63 pontos, o Cruzeiro atingiu uma probabilidade de 99,9999% de classificação, número que, na prática, equivale a 100%. Estatisticamente, o Cruzeiro já está classificado. Essa probabilidade é praticamente total, afirmou o professor Gilcione Costa, do Departamento de Matemática da UFMG, responsável por liderar o estudo. O bom momento do Cruzeiro é reflexo de uma temporada marcada pela regularidade e pela confiança do elenco. Sob o comando do técnico Leonardo Jardim, a equipe conseguiu aliar intensidade, disciplina tática e poder de reação, mesmo em jogos fora de casa. A vitória sobre o Vitória representou mais do que 3 pontos. Ela simbolizou a consolidação de um trabalho que começou com incertezas, mas ganhou força ao longo das rodadas. O time celeste, que no início do campeonato lutava para se firmar entre os líderes, agora briga por uma das posições mais nobres da tabela. Além dos resultados dentro de campo, o Cruzeiro também colhe os frutos de uma gestão mais estruturada. O planejamento da diretoria, com contratações pontuais e a valorização das categorias de base, tem sido determinante para o crescimento do clube na temporada. A torcida, sempre apaixonada, voltou a acreditar no projeto e tem comparecido em peso aos estádios, transformando o Mineirão em um verdadeiro caldeirão. O apoio incondicional das arquibancadas tem sido um fator emocional que impulsiona os jogadores em momentos decisivos. Na próxima quarta-feira, o desafio será diante do Grêmio, em Porto Alegre, pela 32ª rodada do Brasileirão. O confronto promete ser equilibrado, já que o adversário gaúcho também busca uma vaga nas competições internacionais. Depois disso, o Cruzeiro volta a jogar em casa, no domingo, contra o Fluminense. O duelo no Mineirão será mais uma oportunidade para a equipe mineira confirmar a excelente fase e dar mais um passo rumo ao topo da tabela. Leonardo Jardim tem enfatizado a importância de manter o foco e não se deixar levar pelos números. Para o treinador, a meta é seguir evoluindo, respeitando os adversários e buscando a vitória em cada partida restante. Os jogadores também adotaram o mesmo discurso. O grupo mantém os pés no chão e reconhece que, embora a classificação esteja praticamente assegurada, o objetivo é terminar o campeonato com o máximo de pontos possível. A solidez defensiva, um dos pilares do sucesso celeste, é destaque entre os especialistas. O Cruzeiro figura entre as equipes menos vazadas do Brasileirão, reflexo do bom entrosamento entre os zagueiros e a segurança do goleiro titular. No meio-campo, a regularidade e a criatividade têm sido fundamentais para ditar o ritmo das partidas. Jogadores com boa leitura de jogo e capacidade de marcação equilibram a equipe e facilitam as transições rápidas ao ataque. Já no setor ofensivo, o clube conta com atacantes em grande fase, capazes de decidir jogos com gols e assistências. Essa combinação de fatores explica por que o Cruzeiro aparece com uma das maiores probabilidades de classificação antecipada. A torcida sonha em reviver os grandes momentos da história celeste na Libertadores, competição na qual o clube já conquistou títulos e viveu jornadas memoráveis. O retorno à elite continental é visto como o início de uma nova era para o Cruzeiro. Com o cenário atual, o torcedor tem motivos de sobra para se orgulhar.
O time que há pouco tempo lutava para se reerguer no cenário nacional hoje figura entre os protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano. Restam 7 rodadas, mas a sensação em Belo Horizonte é de que o Cruzeiro já escreveu um dos capítulos mais marcantes de sua reconstrução. Agora, o desafio é manter o ritmo e transformar a vaga praticamente certa em uma campanha digna das grandes glórias que marcaram a história do clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Cruzeiro. Continuando. Uma declaração inesperada do astro Vinícius Júnior movimentou o cenário do futebol brasileiro e deixou torcedores de todo o país em polvorosa. O atacante do Real Madrid e craque da seleção brasileira surpreendeu a todos ao rasgar elogios ao elenco do Cruzeiro, afirmando que o clube mineiro merece vencer o Campeonato Brasileiro pelo futebol que vem apresentando. A notícia caiu como uma bomba nas redes sociais, gerando uma onda de comentários, análises e reações apaixonadas. Ninguém esperava que uma estrela de projeção mundial, acostumada aos holofotes do futebol europeu, demonstrasse tamanha admiração por um time brasileiro com tamanha intensidade. Vinícius Júnior, reconhecido por sua postura reservada e foco absoluto no Real Madrid, quebrou o protocolo ao falar com tanta emoção sobre o Cruzeiro. O craque destacou a disciplina tática, a qualidade técnica dos atletas e o trabalho do técnico Leonardo Jardim como pontos que o impressionaram profundamente. Eu acompanho o Cruzeiro sempre que posso. É um time muito bem treinado, com jogadores talentosos e que tem mostrado um futebol bonito e competitivo. Merecem tudo o que estão conquistando, afirmou o atacante, durante uma entrevista exclusiva concedida à imprensa espanhola. A fala rapidamente cruzou fronteiras. Em poucas horas, o nome do Cruzeiro figurava entre os assuntos mais comentados do Brasil e também em portais esportivos internacionais. A admiração de um dos maiores jogadores do planeta trouxe um novo brilho à equipe celeste. Vinícius destacou ainda nomes específicos do elenco, mencionando o equilíbrio entre juventude e experiência como um diferencial do time. É um grupo completo. Tem jogadores experientes como Cássio e Fabrício Bruno, e jovens promissores que estão surgindo com personalidade. É um time que joga com alma, declarou o camisa 7 do Real Madrid. O elenco celeste, que conta com nomes como Matheus Gamarra, Kaique Bruno, Wallace, Matheus Pereira e Caio Jorge, foi exaltado pelo brasileiro como um exemplo de harmonia e entrega coletiva. Você percebe que há um espírito de união. Eles correm um pelo outro, se ajudam o tempo todo. É isso que forma um campeão, acrescentou. Os torcedores do Cruzeiro reagiram com emoção. As redes sociais do clube foram tomadas por mensagens de carinho e gratidão ao jogador, que, mesmo atuando na Europa, mostrou respeito e admiração pelo futebol mineiro. O técnico Leonardo Jardim, ao ser informado sobre as palavras de Vinícius Júnior, se mostrou surpreso, mas também grato. É uma honra ouvir isso de um dos melhores do mundo. Isso mostra que o trabalho está sendo reconhecido e que o Cruzeiro voltou a ser um clube admirado dentro e fora do país, disse o treinador. O time celeste, que vem fazendo uma campanha sólida e figura entre os primeiros colocados do Brasileirão, ganhou um incentivo extra com a fala do craque. Dentro do vestiário, o assunto se tornou tema de conversa e motivação para os próximos jogos. Gabriel Barbosa, um dos líderes do elenco, comentou com entusiasmo: "É muito bom saber que jogadores do nível do Vinícius estão vendo o que fazemos aqui. Isso nos dá mais força para continuar lutando." Vinícius, no entanto, foi além dos elogios técnicos. Ele destacou a história e a tradição do Cruzeiro, afirmando que o clube tem alma vencedora e uma torcida que empurra o time como poucas no mundo. Em meio a uma temporada de destaque no Real Madrid, o craque mostrou que não se esquece de suas raízes e do futebol brasileiro. "Eu cresci vendo times como o Cruzeiro brilhando na Libertadores e no Brasileirão. É um clube gigante, que sempre mereceu respeito", declarou. A declaração reacendeu debates sobre o prestígio do futebol nacional. Muitos analistas esportivos ressaltaram que, em tempos em que o foco se volta quase todo para a Europa, ver um jogador desse nível valorizar o futebol brasileiro é motivo de orgulho. O Cruzeiro, que conta com um elenco consistente e técnico, tem sido exemplo de reconstrução e superação. Desde a chegada de Leonardo Jardim, o clube se organizou taticamente, recuperou a confiança e hoje disputa de igual para igual com os maiores do país. A fala de Vinícius foi interpretada por muitos como uma espécie de bênção simbólica. Afinal, o craque é hoje o maior expoente do futebol brasileiro no exterior, e seu reconhecimento tem peso especial. Em um dos trechos mais comentados da entrevista, ele disse: "Se o Cruzeiro for campeão, será merecido. Eles estão jogando o futebol mais bonito do Brasil." Os números comprovam a boa fase do time. Com uma defesa sólida, liderada por Fabrício Bruno e João Marcelo, e um meio-campo criativo comandado por Matheus Pereira e Lucas Romero,
o Cruzeiro se mantém entre os mais regulares da competição. Além disso, nomes como Luís Sinisterra, Marquinhos e Caio Jorge têm sido fundamentais na construção das jogadas ofensivas, garantindo equilíbrio e eficiência. Vinícius destacou que esse conjunto é o que faz a diferença. A gente vê que o Cruzeiro joga com inteligência. Eles sabem o momento certo de atacar e de se defender. É um time moderno, competitivo e com um treinador que entende de futebol, elogiou o craque. As palavras ecoaram entre os torcedores de outros clubes, que também se mostraram surpresos com a manifestação. Quando um jogador como Vinícius Júnior fala, o mundo ouve, comentou um jornalista espanhol. A diretoria do Cruzeiro aproveitou o momento para agradecer publicamente ao jogador, publicando uma nota nas redes sociais. Ficamos honrados com as palavras de Vinícius Júnior. Sua trajetória inspira gerações, e suas palavras reforçam o tamanho do Cruzeiro no cenário do futebol. O carinho de Vinícius pelo futebol brasileiro não é novidade. Mesmo vivendo há anos na Espanha, o atacante nunca escondeu o amor pelas origens e o desejo de ver os clubes nacionais em evidência mundial. Essa conexão emocional com o futebol de casa foi destacada também por ex-jogadores e companheiros de seleção, que comentaram que o craque sempre acompanha tudo o que acontece no Brasil. A repercussão foi tamanha que até jogadores do Cruzeiro repostaram trechos da entrevista, acompanhados de mensagens de gratidão. Inspiração para todos nós, escreveu o volante Matheus Henrique em suas redes sociais. Enquanto o Cruzeiro segue firme na disputa pelo título, as palavras de Vinícius Júnior parecem ter dado um combustível emocional extra. No vestiário, o clima é de confiança e união. O técnico Leonardo Jardim, em entrevista posterior, reforçou o peso da fala do craque. Quando um jogador do nível de Vinícius reconhece o nosso trabalho, isso mostra que estamos no caminho certo. Agora é seguir com humildade e foco. Vinícius encerrou sua fala de maneira simples, mas marcante. O futebol é feito de talento, trabalho e amor. E o Cruzeiro tem os três. As palavras ficaram marcadas como uma homenagem sincera e espontânea a um clube que vive um grande momento de retomada. O Cruzeiro, que já é uma das equipes mais vitoriosas do país, agora carrega também o reconhecimento de um dos maiores nomes do futebol mundial. Nas arquibancadas, o sentimento é de orgulho. A torcida celeste, sempre apaixonada, promete retribuir em campo com apoio total até o fim da temporada. Se depender da motivação e da fé dos torcedores, o sonho do título brasileiro ficará ainda mais próximo. E quem sabe, com o apoio simbólico de um craque que, mesmo do outro lado do oceano, reconheceu o brilho azul estrelado do Cruzeiro. Apresentamos as últimas notícias exclusivas diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é essencial para o nosso futebol mineiro. Até o próximo vídeo.